Saúdo a você, querido irmão, querida irmã, você que nos assiste neste dia, com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Damos graças a Deus por mais uma vez estarmos aqui examinando a santa e bendita palavra de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Rogo a Deus para que Ele nos dirija e abençoe e nos dê sabedoria e entendimento da sua palavra, para que possamos compreendê-la, para vivermos a sua vontade no nosso dia a dia. Hoje nós vamos meditar a respeito do pecado e da fé. Vamos ler em Hebreus, vamos ver se só aqui em Hebreus, no capítulo 3, do versículo 7 em diante, a palavra de Deus assim nos diz: Portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais os vossos corações, como na provocação, no dia da tentação no deserto, onde vossos pais me tentaram, me provaram e viram por 40 anos as minhas obras. Veja aqui o que o Senhor está nos mostrando. O Espírito Santo fala conosco. Nós temos que ter fé, nós temos que ter confiança de que Deus está nos abençoando e nos dirigindo. E a recomendação é para que não endureçais os vossos corações, porque muitas vezes você não quer aceitar aquilo, você endureceu o teu coração, você perdeu a confiança. E o que aconteceu? Deus precisou provar que aquilo que ele estava fazendo veio dele. Então, houve uma tentação quando Deus fala com você e você duvida, você está tentando a Deus, você está duvidando de Deus, você está virando as suas costas para Deus. Por isso que toda palavra divinamente inspirada é proveitosa. Nós temos que estar atentos ao que estamos ouvindo, estamos lendo, estamos examinando. E se Deus fala ao nosso coração, nós não podemos endurecer o nosso coração, temos que ter obediência ao que o Senhor está falando. Então, naqueles dias, no deserto, os nossos pais, os pais dos hebreus, me tentaram, me provaram e viram por 40 anos as minhas obras. Então, por 40 anos, aquele povo viu o poder de Deus, viu coisas gloriosas, maravilhosas, mas por causa da dureza do coração deles aconteceu isso. Nós não precisamos que o mar se abra para nós aceitarmos a Jesus. Nós não precisamos que uma coluna de fogo nos guie durante a noite para sabermos que Deus está conosco. Nós não precisamos ver os exércitos celestiais ao nosso lado para saber que os anjos do Senhor acampam-se ao redor daqueles que o temem e os livram do mal. O Senhor já disse isso, nós cremos nisso, não precisamos ver, porque se vemos, não precisamos ter fé. Se temos fé, não precisamos ver. É diferente uma coisa da outra. Nós cremos por fé. Então eles viram todas essas coisas, mas não entraram no repouso. Veja aqui. Por isso me indignei contra essa geração e disse: estes sempre erram em seu coração e não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso. Aí o conselho que Deus nos dá, o Espírito Santo: vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel, para se apartar do Deus vivo, mas exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Como que a pessoa vai ser endurecida pelo engano do pecado? A pessoa quer pecar, a pessoa quer fazer a coisa errada, a pessoa quer desagradar a Deus, mas não quer reconhecer que isso desagrada a Deus. Então ela endurece o seu coração. Ela fala: não, essa mensagem aí não veio de Deus, isso aí não está bem revelado ainda, isso não é para o nosso tempo, isso é para depois. Essa mensagem aqui era para o tempo de Cristo, era costume, não era mandamento. Como que Deus vai se preocupar? O apóstolo João, ele escreveu assim: eu creio que se nós fôssemos escrever tudo que Deus fez, acredito que nem todos os livros da terra conteriam todas as maravilhas que o Senhor Jesus fez. Mas estas foram escritas para que creiais que Jesus é o Filho de Deus. Ninguém se preocupou em colocar a roupa naquele tempo, era assim, porque era moda, não se preocupou. Lavou o pé porque a estrada estava empoeirenta. Como empoeirenta? O Senhor Jesus diz: se eu te não lavar, não tens parte comigo. Como que o Senhor Jesus ia lançar fora uma pessoa porque não deixou lavar os pés? E a propósito,
Quem é abençoado não é quem lava, não. Ali Jesus não foi abençoado porque ele lavou os pés. Quem foi abençoado foi o apóstolo. Foram os apóstolos que se deixaram lavar. Quem está lavado não necessita lavar senão os pés. Quem está lavado no batismo, no sangue do Cordeiro, precisa lavar os pés. Por que precisa lavar os pés? Porque o Senhor Jesus disse, nós temos fé que o que o Senhor Jesus disse é necessário, eu não vou duvidar, eu vou cumprir. E se conhece essa doutrina, bem-aventurados sois se as praticardes. Então, não tem essas histórias, irmãos, que as pessoas ficam inventando, foi só para aquele tempo. Isso é para evitar que você cumpra a palavra de Deus e seja abençoado. E entra o pecado na vida da pessoa. A pessoa até gosta. Ah, que bom que não precisa, porque assim eu não preciso ficar tirando meia, aquele monte de gente, tirando sapato e ficar lavando uns pés do outro, que coisa. Mas foi o que o Senhor mandou. E aqui a palavra está recomendando aqui. Nunca haja em qualquer de vós um coração mau. A pessoa tem um coração ruim, não quer se dobrar a Deus, não quer se sujeitar à palavra de Deus. Não, mas isso é para tal época, isso foi para o passado, isso não é para nós hoje. Um coração mau e infiel e acaba se apartando do Deus vivo. Quem se aparta de Deus tem condenação, não tem salvação. Antes, exortai-vos. Exortação não é ofender, não é castigar. Exortação é ânimo, anime cada um assim. Animai-vos uns aos outros todos os dias. Vamos, irmão, vamos caminhar. Não abandone o caminho, irmão. Permaneça no Senhor. Permaneça longe do pecado. Não deixe o pecado entrar na tua vida durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado, porque nos tornamos participantes de Cristo se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até o fim. Se você permanece firme no Senhor, desde o princípio até o fim, você então será abençoado. Aí nós somos participantes de Cristo, porque Cristo está em nós, Cristo em nós, esperança da glória. Cristo está em você, então você vai cumprir tudo o que Cristo tem mandado. Você não vai mentir, não vai enganar, você vai ter compaixão das pessoas, você vai ter amor pelas pessoas, não vai ter parede de divisão entre você e o teu próximo. Você vai considerar a todos irmãos, você vai estender as tuas mãos em comunhão com os irmãos, com as pessoas. Mas quem são os irmãos da mesma igreja? Irmãos, foi o que o Senhor Jesus disse: eis aqui minha mãe, meus irmãos e minhas irmãs, aqueles que fazem a vontade do meu Pai que está no céu. Então você, meu irmão, minha irmã, você está fazendo a vontade do nosso Pai que está no céu? Eu não sei que denominação que você é, eu não sei qual igreja você pertence, mas você é meu irmão, você é minha irmã, e eu sou teu irmão, ainda que você não queira me aceitar, mas eu faço a vontade do nosso Pai, e você também faz. Temos que ter comunhão. Não deixa o pecado entrar no teu coração e fazer divisão entre nós e endurecer o teu coração e você se apartar do Deus vivo. Ah, mas é um pecado pequenininho, mas um pouco de fermento leveda toda a massa. Um pouquinho de pecado na tua vida faz o teu corpo todo apodrecer e o teu corpo todo será lançado no lago de fogo e enxofre. O Senhor diz assim: se tua mão direita te faz pecar, corta a tua mão direita e lança fora. É melhor você entrar na glória sem uma das mãos do que todo o corpo ser lançado no lago de fogo e enxofre. Isso se refere à igreja, é claro, mas é um exemplo para nós também de que um pouquinho só de pecado, só uma mentirinha, só um isso, só um aquilo, não. Você está pecando, não deixa o pecado fazer morada na tua vida. Porque nos tornamos participantes de Cristo se retivermos firmemente o princípio da nossa confissão até o fim. Enquanto se diz: hoje, se ouvides a sua voz, não endureçais os vossos corações como na provocação, porque havendo-a alguns ouvido, o provocaram, mas não todos os que saíram do Egito por meio de Moisés. Mas com quem se indignou por 40 anos, não foi porventura com os que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? E a quem jurou que não entrariam no seu repouso, senão aos que foram desobedientes? E vemos que não puderam entrar por causa da incredulidade. A pessoa deixa de obedecer uma coisinha aqui, não tem comunhão com aquele irmãozinho ali, isso é incredulidade. Por quê?
devemos amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. E você não ama o seu próximo, você faz divisão. Não julgueis para que não sejais julgados. E você julga a pessoa, em vez de exortar, em vez de ajudar, em vez de dar as mãos para fazer com que a pessoa desvie do pecado, você aponta o teu dedo condenando. Ah lá, está pecando. Não foi isso que Jesus mandou fazer. Teu coração está endurecido pelo pecado, você está se desviando de Deus, Jesus já não está mais na tua vida, Satanás vai tomar conta da tua vida e vai te dirigir à condenação. Nossa, pastor, que palavra terrível, mas é o que nós estamos lendo aqui. Qual a interpretação disso? Se você não tem Deus na tua vida, o inimigo vai dominar a tua vida. Então o que nós temos que fazer? Andar sempre em santificação e honra, sabendo que nós estamos vivendo já o reino dos céus. É chegado a vós o reino de Deus. Nós não vamos lá, já estamos aqui no reino de Deus. Jesus reina e quem é servo de Jesus obedece ao Rei Jesus. E o Rei Jesus diz assim: eu não faço acepção de pessoas, eu recebo a todo mundo. E assim também nós devemos fazer. Eu não julgo, o julgamento foi dado ao Pai. O Pai disse assim: o Filho vai ser o julgador. Então nós vamos deixar para Deus julgar. Nós vemos alguém pecando, nós vamos exortar, nós vamos ajudar, nós não vamos julgar. Temamos, pois, que porventura, deixada a promessa de entrar no repouso, para que algum de vós fique para trás. Então, porque também a nós foram pregadas as boas novas como a eles, mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou, porquanto não estava misturada com a fé naqueles que a ouviram. Porque nós, os que temos crido, entramos no repouso, tal como disse: assim jurei na minha ira, que não entrarão no meu repouso, embora as suas obras estivessem acabadas desde a fundação do mundo. Então, aqui o Senhor está dizendo assim: se nós não recebermos com fé a palavra de Deus, nós não podemos descansar em Deus, porque a palavra diz: se Josué lhes houvesse dado repouso, não falaria, resta ainda um repouso, é o versículo 8 e 9. Resta um repouso para o povo de Deus. É o milênio que Cristo vai reinar 1000 anos de paz, 1000 anos de paz, e Jesus reinando sobre a terra e nós com Ele. Esse é o nosso sábado, esse é o nosso repouso. Jesus é o nosso sábado, Jesus é o nosso repouso. Mas nós precisamos ter fé, não endurecer o nosso coração. E quando ouvimos a palavra de Deus, venha da onde vier, mas veio daquele mensageiro, veio daquela pessoa, de uma criança, veio de um hino, veio de uma leitura de um texto, amém. O Senhor usa de formas diversas para falar conosco, para nos animar a seguir o seu caminho, para nos dar forças para confiar nele. Você está passando por tribulação? Você está precisando de dinheiro? Pega um copo d'água e mata a sua sede. Confia no Senhor, não confia na água não. Você está precisando do azeite de Deus? Não precisa ir lá comprar o de Israel não. O azeite de Deus é só você pedir ao Espírito Santo. Tudo é de graça, não precisamos comprar nada, a salvação é gratuita, Jesus está te abençoando, você precisa ter fé, que você pedindo, Jesus está te ouvindo, e se você tiver paciência, você vai ver as mãos de Deus operando na tua vida, por amor, não por ira, como Ele fez no passado. Deus operou maravilhas no meio do povo, mas porque eles estavam com o coração endurecido, e Deus mostrou: eu sou Deus, e vocês duvidaram e não entrarão no meu repouso. Mas nós não, nós vamos orar, nós já sabemos a vontade de Deus, nós vamos caminhando este caminho e o Senhor vai abençoando, nos dando força, acrescentando a nossa fé. Nós não vemos ainda as coisas sujeitas, vemos tantas coisas terríveis, mas já foi profetizado que tudo isso aconteceria e aquele que perseverar até o fim será salvo. Então persevera no caminho do Senhor, não olhe para a direita, nem para a esquerda, nem para trás, olhe para a frente, para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Não fique olhando para o mundo, aqueles que ficaram para trás, aqueles que estão caindo, tanto desamor no mundo, tantas pessoas deixando o caminho do Senhor, tantas pessoas o amor está esfriando, estão fazendo coisas terríveis e terríveis e terríveis, igrejas permitindo pecado no meio do povo de Deus. Sai daí então, Não, a palavra diz: é necessário que venha o escândalo para que o justo se manifeste. Se manifeste, você é justo, você é servo de Deus, é serva de Deus. Não permaneça no meio do pecado, repudie o pecado, não aceito isso. Se isso não mudar, eu saio desse lugar e vou para outro lugar, porque Jesus está em todos os lugares. Então, Jesus está no teu coração, na tua vida, onde você for, Jesus estará contigo.
Tenha essa fé, tenha essa confiança. Que Deus te abençoe, a toda a tua família, e o Senhor nos dê a direção de seu Santo Espírito, agora e sempre. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Obrigado, Senhor. Amém.